10 horas e 10 minutos, 10 e 10. Alô Santa Rosa, alô região, alô amigos daqui do mundo, bom dia. Sábado 6 de janeiro, primeiro programa de 2024. Que alegria estar com você mais uma vez nessa manhã de sábado. Programa Painel Fema entrando para o 6º ano no ar aqui na 106.3. E a gente começando o programa em alto astral, nesse ritmo, porque é um ritmo que faz você sentir a alegria que pulsa. E a alegria de estar vivendo mais uma linda manhã. 10 horas e 11 minutos. Onde quer que você esteja, aquele abraço, trabalhando, descansando, curtindo as férias, curtindo a folga ou preparando a casa para a visita neste final de semana. Que seja um lindo sábado para você. E o programa com muitas atrações nessa manhã de sábado. Daqui a pouquinho, aí pelas 11 horas, a gente tem então o nosso quadro especial Inquietações com a psicóloga Débora Knebel. Vamos falar um pouquinho mais, dando sequência a esse bate-papo que começamos ainda lá pelo mês de agosto, setembro, e estamos dando sequência nos encontros legais para fazer você pensar sobre a vida, sobre o seu jeito de ser. O detalhe é não ter respostas para ti, mas fazer você pensar sobre tudo, sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia, né? E a gente, no primeiro assunto deste sábado, temos uma convidada muito especial. Fiquei muito feliz quando do convite ela disse sim, estarei contigo aí no programa. Bom, Luísa Lorentz, ela que é uma santarrosense, jornalista, e que desde o ano passado está vivendo uma experiência incrível, e eu fiz questão de, aproveitando o fato de que nesse ir e vir Santa Rosa, Porto Alegre, ela está visitando a família aqui em Santa Rosa, e ela conseguiu então agendar aqui com a gente, estar conosco, porque Luísa Lorentz é a voz da Arena do Grêmio. E os gremistas, aqueles que conseguem, e muita gente aqui da região vai a Porto Alegre na Arena para assistir os clássicos do seu time do coração, do Grêmio. Muitas dessas pessoas já ouviram então, desde o ano passado, agora em 2023, esta voz que está presente nos estádios e de repente não sabem, e talvez agora já estão sabendo, devagarinho vai se espalhando isso, né? Que esta voz, a voz da Arena do Grêmio, é da santarrosense Luísa Lorentz, que está aqui conosco então pra gente contar dessa história aí. Luísa, bom dia, prazer em tê-la aqui no programa. Bom dia, obrigada, um prazer é meu, muito bom estar aqui na minha terra, né? Pra poder falar um pouquinho dessa experiência muito inusitada que eu tô vivendo, né? Então tô bem feliz de estar aqui. Que bacana. Bom, em primeiro lugar, voz da Arena é o quê? Para os ouvintes entenderem. Essa voz que eu estou destacando aqui, que é a voz da Arena, que papel é esse da voz da Arena? Então, é o papel, assim, pra quem não me conhece, né? Eu vou no estádio há muito tempo como torcedora. Inclusive, o meu pai sempre levou muito eu e meu irmão no estádio, mesmo que a gente morasse aqui em Santa Rosa, né? Sempre foi algo da cultura da nossa família, assim. Então, pro torcedor, né? Pra quem já foi no estádio como torcedor entender, a voz da Arena é a voz que a gente escuta falando no estádio, né? Geralmente associado ao que tá no telão. Então, basicamente, ser a voz da Arena é ser a voz, né, do estádio ali. Para comunicar a comunicação do que está acontecendo. Exatamente. O torcedor está lá para assistir a uma partida e a comunicação acontecendo ali. Com imagens, sons, né? E essa comunicação com o torcedor, para ele entender algumas coisas.
Tipo o que exatamente? Então, a gente tem uma série de coisas, né, que a gente tem que comunicar, mas basicamente é como se a gente fosse a voz institucional daquele estádio, né? Então, assim, tem entregas comerciais de patrocinadores, né? Alguns são gravados, por exemplo. Então, alguma empresa que quer patrocinar aquele jogo, ela faz um comercial, a gente passa no telão. Certo. Mas todas as outras coisas institucionais, os recados que a gente tem que dar sobre utilidade pública, por exemplo, né? Certo. Então, tem essa parte e toda a interação na hora do jogo, né? A escalação, a informação dos cartões amarelos, de tudo isso é essa voz do estádio, né, que comunica. Certo. Então, Luísa, eu pergunto isso para as pessoas, o ouvinte, compreender a dimensão dessa e a importância desse trabalho. Quero dizer, se eu estou em casa assistindo a TV, existe uma comunicação. Eu estou vendo a imagem e a narração do jogo, as informações do estádio, a substituição, tudo aquilo é narrado para mim, eu vou ouvindo e entendendo. Quem está no estádio não tem essa narração esportiva num canal de televisão. Tem então o campo ali na frente, o seu time do coração está jogando com o time adversário e o que está acontecendo ali. Tem imagens no telão. Informações são repassadas, então, para esse público. Então, ele vive intensamente com informações, inclusive, do que rolou ali. Se ele não entendeu direito lá, ou ele viu, mas mesmo assim, essa comunicação vai fazer com que ele compreenda ainda mais o que vai acontecer ou o que aconteceu, é isso? Isso, exatamente. E também é importante dizer que, assim, a gente tem protocolos obrigatórios, né? Então, eu digo que agora eu comecei a postar alguns vídeos, né, no meu Instagram, no meu TikTok, então tem muitos comentários, assim, então às vezes tem comentários de pessoas dizendo, então são vocês que tem que anunciar o cartão amarelo quando a torcida tá lá vibrando. Sim, mas a gente tem que fazer isso porque é um protocolo obrigatório, né? Certo. Então, por exemplo, a gente tem as regras de cada campeonato, né? Campeonato brasileiro vai ser a CBF. Então a gente tem regras, assim, de o que tem que ser falado. Tem um tempo limite, às vezes, pras coisas, né? A gente precisa instantaneamente falar sobre os cartões amarelos, por exemplo. Então, é uma série de coisas. As pessoas, às vezes, não sabem, né? Apesar de eu ser torcedora, eu tô lá prestando um serviço, né? Como informação pra quem tá no estádio, né? Como se eu fosse realmente a voz institucional da arena ali. Pra quem tá lá assistindo. Eu entro nesse assunto agora volto um pouquinho no tempo, né? Com a jornalista que, então, desde 2023 passa a viver essa experiência. Em que momento, como é que aconteceu isso da Luísa, aquela santarrosense jornalista que já está aí com a sua profissão, né? Atuando, de repente, e morando em Santa Rosa, né? Você, e Porto Alegre. Porto Alegre. Né? Porto Alegre agora, né? Antes até, inclusive, né? E daí, de repente, você acaba sendo a voz da arena. Como é que aconteceu isso? Porque era santarrosense, gremista, torcedora, como o papai, deixa eu dizer aqui, o papai Arthur Lawrence e a mãe Angeline. Então, assim, os pais, né, levando então os filhos para assistir o Grêmio. Daqui a pouquinho surge essa oportunidade. Como é que foi? Então, esse mês de janeiro eu tô fazendo 10 anos de formada. Então, eu já atuo como jornalista há 10 anos, né? Certo. E eu já atuei em várias áreas, assim, mas eu sempre gostei e quis, como jornalista, trabalhar com a minha imagem. Então, até falando de muito tempo atrás, teve uma ação aqui muito legal da RBS TV, quando eu era criança, que era uma ação de Dia das Crianças, e eu fui repórter mirim, representando a Maristane. Sim, a Mari sabe dessa história. Eles trocavam, então, a criança pelo profissional, né? Exatamente. Para fazer uma atuação. Então, desde muito tempo, eu já, de alguma forma, né, trabalho com a minha imagem, com a minha voz. Então, eu me formei em jornalismo e aí eu tive atuação em vários lugares, assim. Eu já trabalhei com rádio, já trabalhei com TV. Depois, eu comecei a passar a trabalhar com coisas mais criativas, né? Com uma produtora audiovisual. Depois eu fui trabalhar com marketing, porque foram momentos que eu descobri uma outra forma também de usar a minha expressão, né? A minha criatividade. E essa oportunidade da arena, assim,
Eu digo que foi do nada, mas também não foi, porque eu acho que é fruto, né, de eu ser a profissional que eu sou também. Exatamente. E na verdade, assim, eu sempre gosto e acho que é muito importante a gente deixar as portas abertas, né? Por onde a gente passa. Então, nessa situação específica, o que aconteceu é que por algum motivo a Arena gostaria de trocar a voz do estádio, porque antes era uma outra pessoa, né? Era um homem, ficou 8 anos sendo um homem. E um dia eu recebi um contato da assessoria de comunicação, porque alguém indicou, algum contato ali indicou o meu nome, né? Ah, sim. Então a assessoria de comunicação da Arena que entrou em contato comigo, eu acredito que pela experiência do mercado, né? Que eles devem ter procurado com colegas radialistas, né? Que eles queriam alguma mulher torcedora que tivesse uma boa voz e lembraram de mim. Então foi isso que aconteceu, assim. E você não sabe hoje ainda quem é que foi que, tipo, sugeriu, tem esse nome. Não, eu sei sim. Quem sugeriu o meu nome foi o Daniel Escola, da Rádio Gaúcha. Oh, que bacana. Querido Daniel. Ele é meu amigo pessoal também. Então, foi ele que acabou indicando, né? Foi porque a assessora de imprensa hoje da Arena trabalhou muitos anos com rádio e acabou recorrendo ao Escola para perguntar se ele tinha alguma ideia de alguém, né? E aí ele falou meu nome, a gente fez uma reunião e eu deixei muito claro, assim, que eu nunca tinha feito isso na minha vida, né? Que tudo bem, já tinha trabalhado com outras coisas, né, do jornalismo, mas que essa função era algo novo pra mim. Então, provavelmente, eu não ia de primeiras, né, acertar e tal. E eles falaram que era isso mesmo, que estavam buscando uma voz nova para se identificar com o torcedor, que não importava se eu não tinha experiência com esse papel, que eles estavam dispostos a tentar, né? Isso. Então, aí no dia 3 de setembro. Porque você ia passar a viver aquela experiência e a partir disso vai se adequando, né? E você e o próprio sistema e você vão se entendendo, né? Exatamente. E aí no dia 3 de setembro eu fiz o meu primeiro jogo. 3 de setembro. Bom, 2023, um ano pro Grêmio que estava maravilhoso, né? Sim. E como é que foi essa estreia? Olha, a estreia, assim, hoje, quando eu olho, né, a minha evolução, eu acho que não foi tão boa assim, né? Mas, assim, desde o primeiro dia, agora à medida que as pessoas estão me conhecendo, né? Eu já recebi muitos feedbacks positivos desde aquela vez. Recentemente eu fui num programa do SBT lá em Porto Alegre pra falar também sobre isso. Eu encontrei lá o radialista que é da rádio... Não me lembro, alguma dessas rádios do Grêmio, assim, agora eu não me lembro, Rádio Imortal, ele era da Rádio Imortal. E ele falou que desde o primeiro dia ele gostou muito, né? Aí esses sabem, né? Exatamente. São do meio e estão vivendo isso intensamente, isso. Né? Profissionais, então... Mas, é um feedback bacana, né? Exatamente, mas assim, né, na minha opinião, a gente é muito crítico, né, com a gente, então hoje, quando eu olho pra trás, eu vejo que eu já evolui muito, porque a gente tem um roteiro pra seguir, né? Então, inicialmente, como eu estava aprendendo tudo, eu ficava ali muito seguindo o roteiro, né? Falando o que era pedido, né? Eu ainda não tinha conseguido dar o meu toque, né? Digamos assim. Então, tava sendo algo bem, assim, mecânico, digamos assim, sabe? Lendo bastante o roteiro, porque eu precisava entender as dinâmicas ali, e mesmo que tenha um roteiro, às vezes a gente tem que falar uma coisa na hora, sabe? Surgiu aqui uma emergência, a gente tem que anunciar agora, então tem que escrever, tem que... Sabe? Até a gente entender é bem confuso, né? É importante, mas tem toda essa... Isso, então depois de uns 2, 3 jogos que eu consegui, assim, pegar confiança pra daí também dar, assim, o meu jeito, né? Comecei a divulgar mais, as pessoas começaram a me seguir, interagir comigo. Então aí eu fui também captando um pouco do que eu vejo que a torcida comenta, pede nos vídeos, né? Eu olho o Instagram do Grêmio pra ver o que as pessoas estão falando lá. E assim vou tentando, né, dar o meu toque, assim, de torcedora pra essa função. Luísa, qual é que é a sensação? Olha só, a gente está no rádio aqui, conversando com ouvintes em qualquer parte, aliás, em lugares inimagináveis, né? A gente não tem nem noção onde está o nosso ouvinte nesse momento. Quantos são? Não temos ideia. Quem são eles, onde estão? Estamos também transmitindo esse programa pelas redes sociais. Dá pra ver nos números ali quantos são e tal. Mas assim, ó,
qual é a sensação de você estar falando para um público específico e você sabe, eles estão ali te ouvindo? E olha, é um estádio, você já trabalhou para um estádio com mais de 40 mil pessoas, eu imagino. Esse ano eu fiz 2 jogos com mais de 50 mil pessoas. Mais de 50 mil. Eu acho que de todos, porque eu fiz 8 jogos, né? E foi em setembro, então o Grêmio tava bem no Campeonato Brasileiro, tinha o Soares, né? Que a gente tava comentando nos bastidores. Não teve nenhum jogo que teve menos de 35 mil pessoas. Sempre foi pra cima disso. E olha, hoje, no início, eu até tava um pouco preocupada, porque eu acho que como eu tava muito nervosa por ser uma atuação nova pra mim, eu até comentei com a minha família, assim, que eu não tava me emocionando. Certo. Que eu achava que eu não ia me emocionar porque eu tava ali trabalhando, né? Certo. Mas depois, quando a gente consegue entender a dinâmica das coisas e se soltar um pouco, é muito emocionante, assim, né? E pra mim, eu acho que, assim, é um desafio também, porque são 50 mil pessoas e na maioria são homens, né, que vão pro estádio. Exato, né? Então eu ainda tenho esse trabalho de também agradar ao ouvido dos homens, que muitas vezes é novidade, né, escutar uma mulher falando no estádio. Então, mas assim, eu recebi em alguns momentos, né, alguns feedbacks negativos. Teve algum momento, né, desse momento de aprendizado, assim, que foi bem difícil, bem doloroso, né? Que eu me sentia muito insegura, né? O ser crítico está ali prontinho, né? Só pra tirar a pedra, não importa. E a gente recebe, não, né? A gente recebe elogios, mas a gente lembra mais das críticas, exato, né? Elas que nos impactam, né? Mas aí digamos assim, o jogo virou pro meu lado, né? Quando teve um vídeo meu que tá viralizando, já tem mais de 300 mil visualizações no Instagram. Que bacana. E no TikTok também tá mais ou menos nesse número, que quando eu comecei a me apresentar ali nas minhas redes sociais, né, me vincular a essa imagem do Grêmio e da Arena, começou a ter interações comigo, né, dos meus seguidores, e aí um dia um seguidor meu me sugeriu fazer uma ação, que é colocar uma música que a torcida do Grêmio canta, né? Certo. E na hora do refrão, baixar o som e deixar o estádio cantando. Que bacana. E eu fiz isso. E isso viralizou. Então, assim, ali o jogo começou a virar pro meu lado, porque as pessoas viram que eu sou um deles, né? Exato, então... né? Agora eu já tô nesse momento. Eu vi esse vídeo, agora foi ontem, né? Que até uma música que a torcida canta. Do Roupa Nova. Do Roupa Nova, né? Do Whisky a Go-Go. E daí então ali na hora do refrão, você está na parte lá do teu trabalho, no teu espaço, na técnica, né? Isso. Não, e pede pra técnica, então nesse momento você tira o som pra ouvir. Aquilo é de arrepiar, né? Foi muito legal. Torcedor que está lá vivendo isso é algo, não tem, é indescritível, né? É algo assim que ultrapassa, né? Tudo o que a gente possa imaginar de emoção, de sensibilidade, de euforia, né? Porque vai além, né, do que isso. E nesse dia eu acho que eu me dei por conta, assim, do meu papel, sabe? Porque quando a gente vai no estádio, né? Eu quando ia como torcedora, eu acho que a pessoa que tá ali falando, essa voz do estádio, exato, ela dita muito o clima, né? Então, nesse dia que eu consegui fazer essa ação, eu percebi, nossa, cara, eu acho que eu tô fazendo uma coisa muito legal aqui, porque eu tô impactando a forma como as pessoas vão assistir esse jogo, né? Exato, então, nesse dia foi o dia que eu acho que me abriu, assim, pra entender a importância, né, do teu papel ali, né? Exatamente. O quanto ele era imprescindível, necessário e que estava fluindo legal, né? Exato. E quando a gente sente isso, só vai, né? Daí isso. É o início do voo, né? Porque é fantástico. Mas agora vocês, claro, já gravaram, né? Você já conseguiu se ver do outro lado? Ou seja... Sabe que um dia eu já apresentei muitos eventos e é bacana viver esse momento assim. Mas quando já aconteceu de forma voluntária para a PAI, eu gravei toda a narração de um evento de Natal porque aí as crianças, né, os personagens, né, então os estudantes lá da PAI, eles iam também interpretar, mas tudo gravado, né? Então ia rolar tudo ali com gravação, não precisava eu estar presente e eles não faziam fala. Então, eles gravaram antes, só encenar. Ok, perfeito.
E para minha surpresa, eu estou circulando, daí eles se apresentaram no Natal na praça. E eu não sabia que ia acontecer isso. E estou circulando pela praça e de repente começa o evento da PAI e é a minha voz que tá ali e eles encenando. Ou seja, você sai do palco e vai para a plateia. A pergunta, eu ilustro dessa forma para te perguntar: você já sentiu isso através de gravações ou de vídeos, de sentir como é que é lá do outro lado? Como é que o público está recebendo o teu trabalho lá da Gabine, lá do teu espaço? Sim. Sim, eu tenho muitos amigos que vão no estádio e aí eles gravam pra mim. E o próprio pessoal da produção, né? Porque a transmissão que a gente faz, então, eu ser a voz da arena, o que quer dizer? Eu sou vinculada à equipe de transmissão do telão, né? Que está submetida, então, a algumas regras, por exemplo, da CBF ou da Federação Gaúcha de Futebol, certo, né? Então, a gente tem que cumprir todos aqueles protocolos. E tem uma pessoa lá da nossa equipe que fica transitando, né, entre certo. O palco, porque, digamos, a gente vai fazer uma ação. A gente faz algumas ações no pré-jogo ou no intervalo, né? Essa ação é um sorteio. É uma ação que a gente tem que cumprir com o Grêmio para incentivar que as pessoas sejam sócios, né? Certo. Então, o sorteio a pessoa vai estar com a carteirinha na mão para nossa câmera procurar essa pessoa, né? E essa pessoa vai ganhar alguma coisa da loja do Grêmio. Então, tem uma pessoa da nossa equipe que fica, então, transitando entre o nosso estúdio e o estádio, né? Porque ela tem que se comunicar com a gente, vai acontecer agora, então, em 5 minutos, né? Ela faz toda essa comunicação. E aí, essa pessoa também, sempre que tem alguma ação, ela grava pra mim, né? E depois ela me manda, e aí eu vou fazendo os meus conteúdos. Então, assim, mas eu vou te dizer que... não sei, com certeza eu não recebo isso da forma que as pessoas, né? Da mesma forma que as pessoas, porque pra mim é a minha voz, então é muito diferente, né? Eu me escutar, assim, não é algo que... Eu me emociono mais quando eu tô, digamos, nos bastidores, né? Quando eu escuto minha voz no estádio, eu ainda acho estranho, sabe? Porque eu não sou acostumada a escutar minha voz no estádio, né? A gente que trabalha com voz, a gente sabe, né? Que a gente escuta a nossa voz de outra forma. Exatamente. Né? Bem assim. Então, a minha voz no estádio, eu escutar, é uma coisa que ainda pra mim é muito diferente, assim, sabe? Essa ficha certo. Ainda não caiu. Mas ainda dentro desse, nesse cenário aqui, tirando essa partezinha aí, que é mais que uma avaliação que você está fazendo ao se ouvir, mas assim, a tua voz ecoando e mexendo com os 40 mil torcedores que reagem a partir do que você falou. Qual é a sensação? Isso é muito legal, assim, me sentir... como eu te falei antes, assim, ditando as regras do jogo um pouco, sabe? E eu comecei agora, mais recentemente, né? Que eu comecei a fazer mais interações, assim, vou te dar um exemplo. Eu comentei que eu fico sempre olhando nas redes sociais o que os torcedores estão comentando, né? Eu vou lá no Instagram do Grêmio. Certo. Então, por exemplo, eu comecei a ver que muitos torcedores do Grêmio comentam sempre que o Grêmio é o maior do Sul, né? Isso, obviamente, é uma corneta, né? Pro Internacional, pros outros times. E aí, um dia, eu fui dar a escalação do Grêmio e falei a escalação do maior do Sul. E o estádio veio abaixo. E aí as pessoas começaram a comentar em outros vídeos meus que não era nesse dia que eu tinha falado, mas aí as pessoas começaram a falar: nossa, eu tava naquele jogo e aí tu falou a escalação do maior do Sul, foi muito legal. Então, assim, eu comecei a entender que tem coisas ali que eu vou criar também, né? Exato. Assim, marcas que eu vou deixar naquelas pessoas, né? Então, é muito legal, assim, pensar que o meu trabalho vai impactar dessa forma, né? E porque é bem isso, de tudo que a gente faz, né? A gente deixa um legado nas nossas ações, nas nossas atitudes, às vezes os gestos mais simples, mas que tocou em alguém, né? Sim. Que tocou em alguém de uma maneira assim que tu nunca vai entender, a não ser se tiver esse feedback, se conhecer um pouco mais a história das pessoas, né? E é resultado das nossas ações, né? Falando em ações, aqui em Santa Rosa tem os gremistas de um grupo liderado pelo José Henrique Rodrigues, que é o presidente do Os Borrachos. Acho que é Borrachos. Isso, Borrachos. Esse pessoal, eles, além da paixão pelo Grêmio, né? Eles deixam marcas pela cidade, porque eles desenvolvem
ação social, né? Com a camisa do Grêmio, com a paixão pelo time, pelo amor do encontro, né? De estar juntos, comemorando ou assistindo o jogo e depois se divertindo juntos ali, né? Mas ações sociais que eles fazem, né? O lance, o esporte indo além das 4 linhas de um campo de futebol, né? O amor pelo futebol, o amor pelo Grêmio fez esse grupo se reunir e se unir, e a partir disso não é só futebol, né? Não é só um jogo, né? Não é só uma partida, é mais do que isso. E sabe que pra mim agora, escutando tu falar, né, não que isso tenha a ver com trabalho voluntário assim, mas uma coisa que eu me pego pensando é que eu sou a primeira mulher que tá fazendo isso no estádio do Grêmio. Então, às vezes, eu não tenho a dimensão do quanto isso vai impactar daqui pra frente, sabe? Exato. É algo que a gente tá mudando patamares. Então, pra mim, o mais legal hoje é eu receber muitos retornos de meninas falando que elas adoraram escutar uma mulher. Teve uma que me escreveu uma mensagem muito bonita, assim, dizendo que ela vai no estádio há 30 anos e que ela sempre se imaginava fazendo isso. E agora ela tá vendo uma menina fazer. Nossa. Então, assim, é uma quebra de patamar, assim, exato, né? Isso é algo que eu acho que eu só vou dimensionar depois de um tempo, né? Assim, hoje, acho que a gente não tem noção do impacto que isso vai trazer, né? Exato, né? E tanto não tem noção que a gente vai falando e nem se percebe disso, né? Sim. Daqui a pouquinho, a tua frase, a tua afirmação, é bem isso. Quer dizer, poxa, além de ser a Santa Rosense, Luísa Lorentz lá, sendo a voz da arena, é a primeira mulher a fazer isso lá no estádio do Grêmio, né? E que recebe milhares de pessoas. Se tu for num somatório quantas partidas no ano, né? Nos torneios, nos campeonatos aí, e quantas vezes, né? E essa voz chegando e impactando as pessoas, né? Sim. Porque eu estava imaginando aqui antes, quando eu te perguntei da comunicação, o que exatamente, né? Então é tudo, desde a escalação, e você citou isso, né? Poxa, o momento da escalação já é um momento de festa, né? É o momento que eu todas as vezes eu fico nervosa. Todas as vezes. Porque quando a gente tá no estádio como torcedor, é o momento que todo mundo espera, né? Então, e obviamente eu fico lendo, né? Mas eu fico muito nervosa. Esse é o momento, bati na mesa. Esse é o momento que eu ainda não superei, assim, que eu não consigo ficar calma. Porque mesmo que a gente tenha que ler, nossa, e se aparece... Claro que os jogadores do Grêmio, eu sempre vou saber os nomes, né? Exato. Mas assim, a gente tem que ler a arbitragem. Então, por exemplo, quando eu vou falar a escalação, a primeira escalação é a da arbitragem. E aí o estádio tá vaiando, né? Sim. E isso não tem como não impactar na gente. Eu fico nervosa, eu fico com medo de errar. Tudo bem, a gente sabe que, né, não tem problema, ainda mais é a arbitragem, né? As pessoas estão ali pra pressionar a arbitragem, né? Mas a hora da escalação é uma hora, assim, de concentração máxima pra mim, porque é o momento que as pessoas mais gritam, né? E também que mais pressionam, porque tem a arbitragem e tem o time adversário, né? Então, é realmente impactante, assim, como essa pressão do estádio faz diferença em quem tá ali lendo, com certeza. Então, esse momento pra mim é o momento mais desafiador sempre, assim. Porque também quando eu comecei, tudo bem, né? Ainda estou começando recentemente nessa função. Mas nos primeiros jogos, eu não conseguia ainda colocar muita emoção na hora de fazer a escalação. Então, acabava ficando uma coisa mais protocolar, assim, né? E aí, sempre... Quando eu postava qualquer coisa, as pessoas comentavam sobre a escalação. Ah, eu acho que na escalação você tem que falar mais assim, o nome tal você pode gritar mais. Sempre era a escalação, é o momento assim que as pessoas opinam, né? Impressionante isso. E depois eu comecei, então, a conseguir entender, porque também quando a gente tá ali, é muito difícil saber como que isso vai chegar no estádio, né? Então, às vezes parece que eu tô gritando, parece que eu tô falando super alto, e no estádio não parece que eu tô falando alto, né? Exato. Então é uma dosagem muito difícil da gente entender, né? Qual é o tom, assim. Então, mas agora eu já tô conseguindo me soltar um pouco mais, criar, né? Essas tendências, assim, que eu comentei, de falar do Maior do Sul, né? Então... Interagir com eles de uma maneira que eles vão se sentir em sintonia contigo, né? É isso. Exato, exato. Exatamente isso, né? Porque eu não posso, assim, a gente...
é o que eu falei no começo da entrevista, né? Eu sou uma torcedora, mas ali eu sou uma prestadora de serviço, né? Então eu não posso, assim, deixar a emoção me atrapalhar, né? E eu não posso também instigar nada de negativo, né? Exato, com a torcida, eu não posso fazer corneta, essas coisas a gente não pode fazer. Então eu tenho que aproveitar esses momentos padrão, né? Que existem ali no jogo, pra tentar de alguma forma dar o meu tom, assim, né? Mas não pode fugir muito do básico, assim, né? Porque senão pode ser mal interpretado. Bom, Luísa, como é que foi, então, você estreia no ano passado? Já atuou em 8 partidas, né? 8 jogos e 6 vitórias. 8 jogos. E daí, assim, ó, no ano que aquele menino que acaba de ir embora fez toda a diferença pro futebol gaúcho, né? Soares. Como é que foi ver um grande nome do futebol jogando ali, vestindo a camisa do teu time do coração, mas assim, você vê ele atuando ali, circulando naquele gramado e vendo a reação da torcida, porque esse rapaz fez uma enorme diferença e construiu uma relação incrível, né? De paixão pelo clube a partir de um homem, né? Sim. Como é que foi ver isso acontecendo, assim? Isso foi algo que no começo também demorou, assim, pra cair a minha ficha. Inclusive, eu tava comentando da escalação, né? E aí, o que as pessoas diziam pra mim na hora do Soares, tu tem que gritar mais, tem que falar mais, né? Então, assim, primeiro eu via ele de muito longe, né? Certo. Porque a minha cabine é ainda em cima do último setor da torcida. Então eu vejo ainda de mais longe do que as pessoas que estão no estádio, né? Mas assim, o dia que eu me dei por conta foi até um dia que um colega meu de trabalho, que eu tenho 2 trabalhos, né? Eu trabalho na GH Branding, que é aqui de Santa Rosa, certo, né? Então eu trabalho na GH. E aí eu tenho esse trabalho da Arena, então eu concilio as duas coisas. Mas um colega meu da GH veio me dizer um dia assim: tu tem noção que a tua voz é a voz que o Soares escuta falando o nome dele no estádio? E eu disse: não, nossa, nunca tinha pensado nisso, né? E então, assim, pra mim foi muito emocionante, assim, quando teve o jogo contra o Botafogo, que o Soares marcou 3 gols. E era um momento, o jogo não foi na Arena, né? O jogo foi fora. Mas esse jogo foi espetacular, foi muito emocionante. E era um momento onde eu tava ali na minha ascensão. Eu ainda não tinha, né, criado, assim, a minha reputação, digamos, ainda estava sendo construída, né? Eu tinha feito alguns jogos ali. E aí, no dia desse jogo, eu pensei assim, eu até fiz um desabafo lá no meu Instagram, nos meus stories, porque eu falei, gente, não importa se eu tô aprendendo, se eu tô errando, se não tá tão bom, sabe? Isso tudo vai fazer parte do jogo. Mas assim, eu tô lá falando o nome desse cara, sabe? Quem mais que fez isso na vida? Sabe? Tipo, quantas pessoas? Dá pra contar nos dedos os estádios que ele jogou, né? Pra gente saber quantas pessoas, vão ser o quê? 10 pessoas no mundo que fizeram isso. Então, nesse dia eu pensei, nossa, é muito mais sobre isso, né? Sobre eu estar vivendo essa experiência e pensar que não sei quanto tempo vai durar, né? Porque as coisas mudam, daqui a pouco pode ter outra voz, né? Tem várias questões. Exato. Mas que eu tenho que aproveitar esse momento pra extravasar, sabe? Porque é uma experiência que quem que vai poder contar que fez isso na vida, né? Exatamente. Eu vou poder contar que eu fiz isso e que eu falei o nome do Soares, né? Não só o nome de outros jogadores, né, comuns, assim. Era o nome dele, né? Exato. E aí, na despedida dele, foi muito, muito, muito emocionante. Aliás, assim. Na sequência, a pergunta era essa. E teve a despedida, que foi um momento muito marcante, né? Pra história do futebol e a história do Grêmio, né? Você estava lá. Sim. E essa despedida, como foi? Foi muito emocionante, assim. A gente não podia fazer muitas coisas, como eu falei, né? A gente sempre tem que seguir esses protocolos, os roteiros que o Grêmio nos manda, né? Então eu não posso fazer intervenções, assim, ao longo do jogo, certo, falando qualquer coisa, né? Eu tenho que fazer ali o que é pedido pra que eu faça, né? Mas assim, esse jogo foi muito emocionante porque no final eu tive que convidar, ao longo do jogo, eu tive que convidar a torcida a permanecer no estádio, né? Porque ia ter uma homenagem pra ele depois. E até é legal falar desses bastidores porque assim, para as pessoas entenderem como que funciona o ao vivo, né? A gente tinha então o que ia acontecer, ia terminar o jogo.
Eles iam sair do campo, iam dar entrevista lá na zona mista, lá dentro, né? E depois iam voltar pro campo e assistir, então, a homenagem pro Soares. E aí, o que aconteceu? Ninguém saiu do campo. Eles ficaram no campo. Não saíram para dar entrevista. E isso não estava programado, né? Então, o vídeo rodou em outro momento. Aí o Soares, ele não deu entrevista na zona mista, ele deu entrevista na beira do campo. Daí o que a gente fez? A nossa equipe foi lá com o microfone e colocou ele no telão. Então, assim, são coisas que a gente não planeja muito, né? E nesse jogo, o que foi mais legal dessa despedida... pra mim, foi eu, né, ter me dado por conta, assim, que eu tinha falado o nome desse cara pra 50 mil pessoas, né? E era muito emocionante ver os outros jogadores emocionados também, sim, né? Então, a gente via ali pelas câmeras, porque as nossas câmeras são... uma das nossas câmeras, a gente pega a câmera da Globo, né? De outros canais, assim, a gente tem acesso a elas. E... os jogadores estavam todos muito impactados. Então, estavam todos muito emocionados, assim. E eu fiquei pensando, gente, olha só esse time, né? O Grêmio, o maior do Sul, digamos assim, mas trazer uma pessoa, né, desse nível. Então, imagina, assim, para quantos jogadores que são da base do Grêmio, né? Os guris que são da base do Grêmio jogarem com esse cara, sabe? Então, assim, é uma coisa muito legal pra história ficar pensando... E circulou por ali e teve contato com esses, inclusive da base, eu imagino, né? Exatamente. Porque alguns da base, né, eram, inclusive, estavam na reserva ali do jogo, né? Mas, assim, também ao longo do Campeonato Brasileiro, em outros jogos que não eram na arena, a gente via como todos os jogadores dos outros times, assim, tinham um respeito enorme por ele, sabe? Vinham pedir camiseta dele no final do jogo. Então, foi, assim, ali acho que foi o momento que eu de fato... tive a dimensão, né, do que eu tinha feito. E onde eu estou. Né? Exato. Olha o que eu estou fazendo, né? Exato. Deve ser algo assim que dá uma bagunçada geral, né? Tipo, sim. Mas que bom que é positivo, né? Pro crescimento profissional, né? Ali eu comecei a... esse foi o da despedida, né? Mas um pouquinho antes, depois que ele tinha feito esses 3 gols ali no jogo contra o Botafogo, ali eu pensei, eu vou deixar um pouco de lado, sabe, as críticas. Óbvio que a gente tem que ouvir, né? Mas assim, sempre vai ter gente que gosta e que não gosta. Mas quem tá ali se arriscando, quem tá ali colocando a cara a tapa e quem tá falando o nome dele sou eu, né? Quem mais que vai poder dizer que fez isso? Exatamente. Né? Então isso se tornou mais importante pra mim, depois do que qualquer outra coisa. E bacana é o feedback que você tem recebido nas redes sociais, né? Das pessoas já te identificar, saber que você é aquela voz. Agora eu estive lá, te ouvi e dar o recadinho ali, dar o puxão de orelha ou o elogio, né? E você agora sim. Você vai absorvendo tudo isso e filtrando. O detalhe é isso, né? Isso. A internet tá aí pra a gente... também ter esse papel, né, de filtrar tudo, porque senão enlouquece, né? Agora eu tô num momento em que as pessoas já me associam como a voz da arena, certo. Né? Eu já recebi feedbacks, assim, de pessoas que iam no estádio e falaram que melhorou muito a interação com a torcida, que isso eles esperavam há muito tempo, que não acontecia, né? Então, antigamente tinha uma outra pessoa que era muito mais, assim, protocolar mesmo, né? Certo. Não fazia tantas interações, e não tá errado também, né? Mas é o jeito de cada um de trabalhar. Então, hoje as pessoas já me associam. Mas, assim, no começo ali... a comparação era muito... Nossa, o que aconteceu com o outro locutor? Sim. Eu gostava dele, né? Ficou muito essa comparação. Claro, tanto tempo ali junto, né? A eles, fazendo parte da história que o torcedor vai construindo e os capítulos que vai escrevendo, porque ele está ali, o quanto é importante a presença do torcedor no estádio, né? Então, e ele foi vivendo isso e daqui a pouquinho, mudou tudo. Isso, daí, exatamente. Né? Causa uma estranheza, né? Mas hoje é muito engraçado, porque hoje o jogo virou assim, as pessoas me associam e elas dizem amém, sabe? Pra tudo que eu falo lá. Então eles concordam, sabe? A gente vai deixando a nossa identidade ali, né? Vai carimbando, né? Tipo, assim, é isso aí. Mas tu sabe que até hoje eu recebo comentários das pessoas me perguntando pra que time que eu torço. O que tu me diz disso? A voz do estádio do Grêmio vai torcer pro Internacional. As pessoas me perguntam. Os homens, né? As mulheres não, mas os homens vão lá e me perguntam. Que legal, mas pra que time tu torce? E aí tem uma questão que eu até explico nas minhas redes sociais, que nos primeiros jogos, eu acho que foram 3 jogos, eu não estava com a camiseta do Grêmio.
E isso, as pessoas me questionaram, por isso que também levaram a perguntar pra que time tu torce. Sim. E aí, o que aconteceu? Quando eu assinei o meu contrato lá, eu tenho no contrato que a gente não pode se credenciar usando camiseta de clube, etc, etc. Porque somos prestadores de serviço, né? Credenciar seria o quê? O acesso? Quando a gente chega na arena pra pegar a pulseirinha de trabalho, tu não pode estar vestido com camiseta. Então, ficou claro pra mim... profissional ali. Exatamente. Então, os primeiros jogos eu não tava de camiseta. Só que aí eu sempre falava pro pessoal que eu queria muito usar, né? E que eu achava que era importante, assim. E aí, um dia, no meu 3º ou 4º jogo, eles disseram, tu não pode se credenciar. Mas se tu quiser trazer a tua camiseta dentro da mochila e depois tu colocar ela aqui em cima, daí beleza. Então aí eu comecei a usar a camiseta. Mas aí toda vez eu tenho que explicar que, eu não tava de camiseta no primeiro jogo por causa disso e daquilo, porque as pessoas ainda perguntam, né, pra que time que eu torço. Porque viram, né, foram associando, ou é uma voz nova, algo diferente acontecendo, e mais, vocês viram, nem é do time. Isso, né? Imagina. Deve ter sido bastante... Mas, obviamente, é uma regra, né? Sim. Pra contratar alguém tem que ser gremista, né? É regra do contrato. Certo. Porque, afinal de contas, é uma empresa ou é o Grêmio? Nesse caso, o meu contrato é com uma empresa que faz a transmissão, certo, né? E o contrato dessa empresa é com a Arena. Certo. Então, ali a divisão é que a Arena, como ela gerencia o estádio, né? Tudo que acontece no estádio é de responsabilidade da Arena. Então, a transmissão também, né? Mas aí o Grêmio entra com esses roteiros, né? A gente tem os roteiros ali das ações que vão ser feitas, das entregas comerciais, né? As homenagens pros jogadores, isso tudo vem do Grêmio. Então, são essas 3 forças, assim, a transmissão, a Arena e o Grêmio, né? Conversando entre si. Luísa, em 45 minutos de um tempo da partida, a bola rolando, você quase que não entra, ou tem algumas informações que você precisa, mesmo o jogo rolando, você falar ali. Quando a bola começa a rolar, assim, a maior parte do trabalho é no pré-jogo e no intervalo, né? Mas assim, depois que a bola começa a rolar, a gente precisa obrigatoriamente, né, informar os cartões, as substituições e esse tipo de coisa. E também acontece de às vezes ter que dar alguma utilidade pública, né? Então eu participei teve um jogo que a gente teve que dar uma utilidade pública, que era um carro no estacionamento, alguma coisa assim. Então ali na hora, alguém se comunica no rádio com a gente, né, pra dizer... Informa isso. Isso, informa essa situação de utilidade pública, carro com a placa tal, né? Então, tem as obrigatórias, são isso que eu falei, né? Os cartões, substituições e tal. Aquela informação do número de torcedores no estádio. Essa também. Geralmente no segundo tempo, né? Aos mais ou menos 35 minutos. Na verdade, quando a gente recebe a contagem, né? Então, nos jogos que começam mais cedo, os jogos das 19 horas, por exemplo, demora mais tempo pra chegar essa contagem. Por quê? Porque as pessoas vão chegando no estádio, elas não chegam às 7, né? Elas vão chegando ao longo do tempo. Então aí, nesses jogos, demora um pouquinho mais pra gente receber a contagem oficial, né? Mas nos outros, geralmente é ali nos 30 minutos, 25 do segundo tempo que a gente consegue receber. Lembra, talvez você já citou, no ano passado, então, dessas partidas, o maior público foi em que momento, você lembra? E que público foi? Sim, eu acho que foi na despedida do Soares, o maior público. Não me lembro, 51 eu acho que era. Mas teve 2 jogos que foi bem parecido, que foi esse e foi também Grêmio Corinthians. Esse jogo foi quando eu fiz o vídeo. Esse da torcida cantando foi no Grêmio Corinthians. Também, esses 2 jogos foram os que tiveram mais de 51 mil pessoas, assim. Eu não lembro qual era o número certinho, mas era entre 51 e 52 mil. Que bacana. Agora férias, né? Porque não tem jogos. Volta dia 24, se eu não me engano, agora de janeiro. De janeiro já? Isso, e o Campeonato Gaúcho. Começa o gauchão, Que tal, que legal. E você daí já estará pronta para o recomeço. Vamos ver, né? Esse ano vai ser bem desafiador, porque tem Campeonato Gaúcho, depois vai ter Libertadores, Campeonato Brasileiro, né? Várias coisas ao mesmo tempo, assim. O Brasileirão, né? E a Libertadores vão ser, né, paralelos, assim. Então vamos ver. Eu vi em algum lugar que o Grêmio pode fazer até 80 jogos esse ano. Claro que não dentro da arena, né? Sim. Mas é um número muito elevado de jogo, né? Então
Acho que vai ser um ano bem desafiador. Tomara que o time chegue, né, lá na Libertadores. Tomara que vá bem longe, pelo menos. Isso. Pra fazer valer todo esse esforço, né? Não, e aí o que eu não comentei antes, só que eu acho legal comentar, é que nesse jogo que eu falei ali, que o Grêmio acabou ganhando do Botafogo, era um momento que o Botafogo era líder do campeonato, né? Certo. E aí, só que aí o Botafogo, no retorno, começou a perder quase todos os jogos. Inclusive, perdeu esse jogo pro Grêmio, né? Então, ali era o jogo que o Grêmio tinha chance de ficar na briga pelo título, né? E aí eu comecei a pensar, meu Deus do céu, imagina que eu vim aqui virar a voz da Arena para um time que veio da segunda divisão, que a gente não esperava nada, né? Imagina se esse time vai ser campeão brasileiro e eu tô nessa posição, né, assim, do nada. Então ali foi muito legal, porque eu fiquei pensando, gente, imagina se dá certo mesmo, imagina se o Grêmio é campeão. É muita e eu sou a adrenalina, voz do estádio. Então agora eu penso isso pra Libertadores, né? Imagina se o Grêmio é campeão da Libertadores. Tudo bem que a final da Libertadores não vai ser na Arena, né? Eles agora estão fazendo um jogo único, né, em algum estádio da América Latina, que não se sabe onde é que vai ser. Mas imagina, né, se isso acontece, tô eu ali. Não, fantástico. Escrevendo a história, né? Isso é maravilhoso, né? Bom, Luísa, eu quero te agradecer a tua participação aqui. Sei que você tem os seus compromissos na sequência agora aqui, mas desejar um ótimo ano para ti, que você continue fazendo essa comunicação lá no estádio, envolvendo, emocionando, alegrando as pessoas, o torcedor gremista lá na Arena. E parabéns mais uma vez por essa conquista. E obrigada. Ainda, ela se fortalece ainda mais no nosso desejo de boa sorte quando você relembra isso. A primeira mulher a ser a voz da Arena do Grêmio. Parabéns. Muito obrigada. Né? Obrigada. Primeiro convite que eu recebi para falar aqui na minha cidade, então foi bem especial. Legal. Muito obrigada. E me acompanhem nas minhas redes. Isso aí, então, diz aí as tuas redes sociais aí pro pessoal que quiser te acompanhar, então. O meu Instagram é @LuizaLorentz, né, Luiza com Z. E o meu TikTok é o contrário, é lorentz.luiza. Isso. É isso. E pesquisa no Google aí, ó, Luiza Lorentz, a voz da Arena do Grêmio, né? E que você vai achar rapidinho ela. É isso aí. É isso aí. Sucesso. Muito obrigada. Um abraço pra família. Obrigada. E que seja um ano maravilhoso para todos nós. Este foi o primeiro assunto do Painel Fema, que volta já aqui para trazer então informação, o dia a dia de Santa Rosa e da região e esses bate-papos que a gente gosta de valorizar as coisas boas que acontecem na nossa terra. Vamos fazer o seguinte agora, no intervalinho, eu vou deixar tocando um flashback dos clássicos, mas com um diferencial, uma gaita aí pra dar um toque muito bacana mesmo na música. Já voltamos.